muito bom dia. Terça-feira, 14 de dezembro, a gente vai iniciando mais um TV Mar News, sempre trazendo as principais informações para que você inicie o seu dia muito bem informado. E a gente sempre lembra você que se você precisa sair de casa e não quer perder o nosso programa, não quer perder essa oportunidade de estar informado, é só você baixar então o aplicativo da TV Mar no seu celular e você vai ter toda a nossa programação na palma da sua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece. Acesse com a gente então www.gazetaweb.com, vai acompanhando toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado no maior e melhor portal aqui do nosso estado. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais. Você pode seguir a gente no Instagram, no Facebook, acompanhar também o nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente, claro, sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida. Confie na inteligência, faça a Apvida. Apvida é saúde para valer. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então um tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando comigo www.gazetadealagoas.com.br e a gente confere os principais destaques desse jornal. Olha só, Renan Filho vai entregar bomba armada ao sucessor, diz deputado. Leilão no Rio de Janeiro, Alagoas vende por 1,6 bilhões a concessão de água e esgoto em mais de 61 municípios. Valor da cesta básica acumula alta de 11,3% na capital alagoana. Movimentação portuária no estado cresce mais de 21,6%. E Câmara fará nova audiência pública para discutir o PPA. Operação prende PMs acusado de receber propinas. Falou isso ontem, né? Propina via Pix, gente. Panificadores reclamam de alta do preço de insumos. E reação ao governo, entidades lançam manifesto contra a renúncia fiscal e mais cortes de investimentos sociais. Esses são então os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. Se você de repente quer se aprofundar mais nela, nesses destaques, é só você acessar então www.gazetadealagoas.com.br. E agora a gente fala sobre a anulação do teste de aptidão física do concurso do DEPEN. Quem traz mais detalhes a respeito disso é Fernando Palmeira. E mais um concurso público que acontece pelo Brasil e reclamado pelos que participam do certame. Dessa feita, mais uma vez, o concurso realizado pelo SEBRAP, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoções e Eventos. A ação foi ajuizada em razão de uma representação feita pelos candidatos que se sentiram prejudicados em razão das condições da pista para o teste de aptidão física. Segundo o levantamento fotográfico da documentação apresentada, a pista apresentava vários problemas, saliências, reentrâncias, o que prejudicava sobremaneira o equilíbrio, né, do certame, porque dessa forma houve um desequilíbrio entre os candidatos que prestaram a prova em Maceió, em Alagoas, e os que prestaram em outros estados, com pistas que obedeceram todos os parâmetros exigidos no edital. Nós sabemos que o concurso público é a forma mais democrática de acesso aos cargos públicos. Então, todo concurso, todo certame, ele deve prezar por todos os princípios da administração, da razoabilidade, legalidade, a distrição, vinculação ao edital. O edital é a lei do concurso e no edital estava previsto os parâmetros que deviam existir na pista para o teste de aptidão física, o que foi desobedecido aqui pelo SEBRAP em Maceió, em Alagoas. É importante informar para o público que esse concurso público diz respeito ao preenchimento de vagas para o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com o pedido de tutela provisória e urgente que garanta aos candidatos reprovados o teste de aptidão física, o TAF, realizado aqui em Maceió, e a participação nas próximas fases do concurso.
há uma irregularidade, inclusive, nesse ambiente, no terreno onde seriam aplicadas essas provas do TAF? Sim, o terreno era cheio de buracos, reentrâncias, saliências, o que prejudicou o desempenho dos candidatos, e muitos foram reprovados nessa prova, e a alegação foi que em razão das condições da pista. Então foi feita uma instrução no procedimento, né, no inquérito civil, foi ouvido o SEBRAP, ele informou que não havia problema, veio com evasivas, e não houve outro caminho senão ajuizar essa ação para que fosse anulada essas provas. Também foi pedido liminarmente que esses candidatos eles prossigam nas outras fases do concurso, eles não sejam prejudicados, não é, durante o andamento da ação, e que definitivamente foi pedido a anulação dessa prova e a realização de uma nova prova por esses candidatos aqui de Maceió, de Alagoas. Doutora Nétia Caspari, procuradora da República, é a responsável direta com essa ação civil pública. E qual a expectativa que a gente pode ter e o andamento do Aravante? Olha, houve manifesta quebra do princípio da isonomia, não é? E do equilíbrio, e houve um manifesto desequilíbrio entre os participantes do certame. Então, o que se espera é a efetiva anulação dessa prova para que possa se recompor os princípios que foram violados. Parabéns à sua ação e parabéns ao Ministério Público Federal, e fique à vontade para falar para o público interessado, principalmente aqueles que esperam, acima de tudo, justiça. Olha, nós esperamos realmente que a sentença seja procedente, né? A ação tenha uma sentença procedente, e que esse desequilíbrio ele seja restaurado, e que todos os princípios concernentes a um concurso público, a um certame, eles sejam obedecidos na sua integralidade. O que se espera é isso, e o Ministério Público Federal agradece a oportunidade e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimentos eventuais. Ainda bem que o Ministério Público Federal está atento a esses acontecimentos e atendendo aos anseios daqueles que se sentem injustiçados. É o exemplo também de um concurso público para a segurança pública em Alagoas, que infelizmente estamos aí aguardando diante de tantas pendências e sacrificando aqueles que honestamente passaram no certame e que estão agora também entrando com ação para que definitivamente a Secretaria de Gestão Pública do Estado de Alagoas definitivamente se faça justiça e coloque em prática, em definitivo, esse certame do âmbito estadual. Com as imagens de Márcio André e Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro! E olha só, gente, a gente agora vem trazendo no nosso quadro Penal News a conclusão do caso da Boate Kiss, né, o julgamento que aconteceu nesses últimos dias. Nós falamos as duas últimas participações aqui de Bruno Calado a respeito desse assunto. O julgamento já chegou ao fim, antes do esperado, inclusive. A gente já recebe aqui Bruno. Bruno, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News mais uma vez. Antes do esperado, né? Era um julgamento que se esperava que aqui fosse concluído em 15 dias, foi concluído em 10. O que foi que aconteceu para ter havido essa antecipação do resultado do julgamento? Bom dia. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer enorme estar aqui com todos vocês. E mais uma vez trazendo em pauta esse assunto do caso Boate Kiss, né? Já é o terceiro programa consecutivo, terceiro quadro consecutivo que trazemos esse fato, esse julgamento que levantou interesse social a nível nacional, de âmbito nacional. E respondendo a você essa primeira indagação, Paulane, o julgamento ele durou 10 dias, tinha uma estimativa de duração de 15 dias, mas aí conseguiram adiantar esse julgamento em torno de 4 a 5 dias pela liberação, dispensas de testemunhas e vítimas, né? Foram ouvidas mais de 20 pessoas. Então, em acordos intraplenário, ou seja, lá dentro do Tribunal do Júri, entre acusação, entre defesa, entre o próprio juiz, foram acordadas as dispensas e liberações de algumas testemunhas e vítimas dispensáveis no ponto de vista da defesa e da acusação. Então, com as dispensas dessas pessoas todas, conseguiram adiantar esse julgamento em torno de 4 a 5 dias, chegando ao fim em 10 dias consecutivos, né?
passaram aí por cima de finais de semana, por cima de feriado, tivemos um feriado também numa quarta-feira, né? Mas passaram por cima de todos os dias não úteis de trabalho, como finais de semana e feriados. E Bruno, vamos fazer então um resumo desses julgamentos, um resumão para que o pessoal em casa que de repente não tenha acompanhado todo esse processo, esses outros programas que nós realizamos, a gente faz então um resumo para quem está nos assistindo. Sim, Paulane. Esse julgamento, ele começou dia 1º, certo? Dia 1º de dezembro, uma quarta-feira, e estavam sendo julgados 4 pessoas que estavam sendo acusadas pelo incêndio no caso Boate Kiss, que acabou vitimando 242 pessoas de forma fatal e 636 pessoas que ficaram feridas. Eram eles, Alessandro Spohr e Mauro Hoffman, que eram os sócios da boate, certo? Tínhamos também Marcelo de Jesus, que era o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, que era a banda que estava se apresentando no momento do incêndio, e Luciano Bonilha, que era o produtor musical daquela banda. Então, esses 4 foram denunciados pelo Ministério Público e submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Interessante falar que antes da denúncia foram indiciadas mais de 28 pessoas, entre elas pessoas do poder público, responsáveis pela emissão e pela inércia, pela prevaricação, que é quando se deixa de praticar atos de ofício, e permitiram o funcionamento daquela boate, daquela maneira. Então, só 4 pessoas foram, no meu ponto de vista, injustamente denunciadas por homicídio doloso. E eu digo injustamente denunciadas, Paulane, porque se trata da maior aberração jurídica e uma das maiores aberrações jurídicas que eu já presenciei até o momento. Como julgar 4 pessoas naquele enredo por um homicídio doloso na modalidade dolo eventual? Já expliquei aqui diversas vezes a diferença entre dolo eventual e culpa consciente, mas de uma forma muito resumida, nos dois você assume o risco, certo? Mas na culpa consciente você acredita que aquele resultado jamais irá acontecer. No dolo eventual você acredita que ele irá acontecer, mas não se importa, você aceita o resultado. Então é nítido que aquelas pessoas jamais aceitaram aquele resultado. Os proprietários da boate, os músicos jamais aceitariam 242 mortes, 636 pessoas feridas, né? Mais de 800 famílias destruídas por causa de um incêndio, de uma fatalidade, e serem julgadas por um homicídio doloso. Isso abriu um precedente horrível na justiça, horrível a ponto de, por exemplo, Paulane, você fazer uma festa na sua casa e se alguém cair de uma escada e morrer, você ser culpada, você ser acusada por homicídio doloso na modalidade dolo eventual, porque você deveria ter um corrimão ou devia ter alguém ali descendo e subindo as escadas com aquelas pessoas. Então, isso é um absurdo. Se trata de um absurdo. E o pior, que eu trago isso como uma analogia nessas análises que eu estou fazendo por aí fora, e muitas pessoas vêm me perguntar o que é que você acha, o que é que você acha, e eu faço uma analogia como você deixar seu filho numa escola, seu filho pequeno numa escola infantil, e aí o professor está dentro da sala, aquele professor está dentro da sala de aula e vê o seu filho sendo agredido por uma outra pessoa e não faz nada. É como o nosso judiciário se encontra. Nós estamos vendo as aberrações, estamos vendo de forma nítida que não se trata de um crime de homicídio doloso na modalidade dolo eventual, mas não temos para onde correr, porque o próprio judiciário acatou essa situação. À época, as defesas dos réus recorreram para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e o Tribunal de Justiça reconheceu que não se tratava de um homicídio doloso, mas se tratava de um homicídio culposo. Mas aí o Ministério Público recorreu, então, para o Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que se tratava, assim, de uma modalidade de dolo eventual, e por isso foram submetidos ao tribunal perante o Tribunal do Júri, julgamento perante o Tribunal do Júri. Bruno, é inegável que alguém precisa ser responsabilizado pelo que aconteceu. Afinal de contas, foram mais de 240 pessoas que morreram por conta dessa irresponsabilidade que partiu de alguém. A gente precisa também chegar nesse denominador comum, né? Foi uma irresponsabilidade que partiu de alguém e alguém assumiu essa irresponsabilidade de alguma forma. Então, no seu ponto de vista, a partir do momento que haviam aqueles problemas que a gente já conhecia na estrutura física mesmo da boate, né? E que a boate continuava em funcionamento, que tinha
uma quantidade X de pessoas, uma porta pequena para entrada e saída, não havia janelas para ventilação, enfim. De quem é a culpa numa situação então como essa? Quem então deveria ser julgado pelo crime que culminou na morte de mais de 240 pessoas? A gente precisa frisar isso, né? Eu entendo, claro, a justiça, mas a gente precisa entender também quem está do outro lado, quem teve seus filhos, amigos, enfim, parentes que tiveram a vida perdida por culpa de alguém, de certa forma. Quem você acha, então, que deveria ter sido julgado? Olha, Paulane, esse caso aconteceu mediante uma sucessão de erros, certo? Uma sucessão de erros, uma sucessão de inércias, uma sucessão de prevaricações, de imprudências, de negligências, de imperícias, certo? Que caracterizam, assim, a culpa, certo? Como eu disse, 28 pessoas haviam sido indiciadas, então somente 4 foram denunciadas, né? Mas o poder público teve culpa nessa situação através de bombeiros militares, através do próprio Ministério Público. E aí, no curso desse julgamento, tivemos pessoas que foram depor lá em plenário e que confessaram a culpa. Confessaram a culpa, né? O dirigente do Corpo de Bombeiros à época, o coronel do Corpo de Bombeiros à época, um promotor de justiça que disse que teve sua parcela de culpa quando concedeu a permissão para o funcionamento da boate, mesmo sem estar em conformidade com as normas adequadas, com os regulamentos. Então, tivemos uma série de culpados que não foram denunciados neste processo. E aí teve um trecho lá apresentado pela defesa, quando o promotor do caso, um dos promotores do caso, foram 2 promotores, um dos promotores, o doutor Davi Medina, ele fala em um depoimento que se denunciasse todas as pessoas que haviam sido indiciadas, o julgamento jamais iria acabar. Então, foi essa justificativa pela qual ele usou para que não denunciasse os demais responsáveis, os demais corresponsáveis por essa tragédia. Que se tivesse denunciado os demais corresponsáveis, as 28 pessoas que haviam sido denunciadas, e aí ele enxergou a culpa nessas outras pessoas sim, mas ele usou a justificativa de que se tivesse denunciado-as, ele jamais terminaria esse julgamento. Então, ele se preocupou mais em dar essa resposta para a sociedade, né? essa vingança através de um julgamento, do que responsabilizar os verdadeiros culpados. Muito bem. Qual foi, então, o julgamento, Bruno? Olha, na sexta-feira, Paulane, o juiz Dr. Orlando Facchini exerceu de forma bastante técnica, de forma bastante exemplar, a presidência deste julgamento perante o Tribunal de Júri. Eu digo presidência porque não foi o juiz quem decidiu pela culpabilidade, né? O juiz preside o julgamento ali nas formalidades e ele quem profere a sentença, mas quem condenou os 4 acusados foram 7 pessoas comuns do povo que formavam o conselho de sentença. E a sentença foi lida na tarde desta sexta-feira última, agora, condenando o réu Alessandro Spor a 22 anos e 6 meses de prisão, certo? O réu Mauro Hoffman, que era um outro sócio da boate, a 19 anos de prisão. E os 2 músicos, Marcelo de Jesus, que era o cantor da banda, que foi quem levantou a mão com o Sputnik, que era aquele artefato pirotécnico, certo? Bem como Luciano Bonilha, que era o produtor musical, que chegou ali para instalar aquele artefato pirotécnico. Eles pegaram 18 anos de prisão. Perceba, a pena mínima foi 18 anos de prisão. Maior do que 15 anos, né? 18 anos os 2 produtores musicais, 19 anos um dos sócios e 22 anos e alguma fração o outro sócio. Então, isso permitiu ao doutor Orlando que determinasse a execução provisória da pena, ou seja, que eles já saíssem de plenário presos, né, para cumprir aquela pena da qual foram submetidas perante aquela sentença, mediante a condenação do Conselho de Sentença. Mas aí os advogados de defesa, sabiamente, entraram antes com uma ação autônoma de impugnação, bastante conhecida por habeas corpus. É um habeas corpus preventivo, ou seja, ele se dá antes da condenação, certo? Permitindo que, tendo concedida uma liminar para que os réus respondessem em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, da sentença penal condenatória. Inclusive, o Ministério Público entrou com a ação entrou com um requerimento pedindo a suspensão dessa liminar, para que os réus sejam de pronto presos, recolhidos e comecem a cumprir essa pena. Que eu não acho justo, Para alguns,
o benefício da lei, para que só comecem a cumprir pena depois da sentença em segunda instância, da condenação em segunda instância. Para outros, essa vingança, essa vontade, esse desejo, esse anseio de colocá-los logo num cárcere para que eles respondam por um crime que eu acho que de forma muito injusta, de forma muito desproporcional, um disparate, foram condenados por um homicídio doloso na modalidade dolo eventual. E aí a sociedade vem reconhecendo que isso realmente não existiu e vem com a hashtag dolo eventual não, né? Que é para que seja reconhecida a culpa consciente e jamais o dolo eventual. Bruno, e quando esse habeas corpus que a defesa entrou, ele pode ser derrubado de alguma forma? Como é que fica daqui para frente? Sim, o Ministério Público, como eu disse, ingressou com um requerimento para o Supremo Tribunal Federal, certo? Requerendo a suspensão imediata dessa liminar. Essa liminar foi embutida nesse habeas corpus preventivo, permitindo que os réus continuem em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da ação penal condenatória, da sentença penal condenatória. Mas o Ministério Público entrou com essa ação requerendo a suspensão dessa liminar, para que suspendam essa liminar, esse benefício, e os réus sejam recolhidos imediatamente. Então, estamos todos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à suspensão dessa liminar. Caso essa suspensão, a liminar não seja suspensa, vai então aguardar o trânsito em julgado, não é isso? Exato. Isso deve durar mais ou menos quanto tempo? Eu não consigo estimar um tempo, Polane. Aqui varia de Tribunal de Justiça para Tribunal de Justiça. Aqui, por exemplo, eu fiz sustentação oral recentemente de um recurso de apelação de 2019. Então, eu participei desse julgamento na condição de assistente à acusação. Eu fui advogado de acusação, contratado pela família da vítima. E desde 2019 eu venho brigando para que essa pessoa que foi acusada, que foi condenada nesse julgamento, venha a ser presa. Mas de 2019 para cá eu venho aguardando a morosidade do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas e tão somente agora essa apelação foi julgada, certo? Tornada improcedente, foi improvida, e aí a ré vai ser submetida à execução da pena. Mas veja, de 2019 para cá foi aguardado. Então, eu não sei estimar se 2 anos, se 3 anos daqui para frente, como vai ser. Mas tomara que demore bastante, porque esses réus jamais merecem ser encarcerados. Muito bem, fica aí então a análise de Bruno Calado. Bruno, muito obrigada pela sua participação aqui no TV Mar News. A gente vai agora então para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho com mais informações para vocês. É já já.